Olá, seja bem-vindo ao canal Sala de Espera. Hoje a nossa convidada é a doutora Carla Bica, médica formada pela FURG em 1992, especialista em transtornos aditivos, mestre em ciências médicas pela URGS e também mestre em psicologia e doutoranda em psicologia pela PUC-RS. Além disso, ela é diretora da Vila Janos. Boa tarde, doutora Carla, seja bem-vinda. Boa tarde, Grace. Boa tarde a todos. Doutora, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o que é ser um adito? Ser dependente e ser adito é a mesma coisa? Eles englobam, é um termo que engloba a mesma coisa. Só a visão da adição, ela veio mais moderna, ela já foi no passado e agora ressurgiu, em que ela abrange a ideia que além de ficar dependente, a dependência ela influi no resto da vida. Então ela dá uma visão mais global, por isso o termo adito. Ser dependente ou ser adito é que a pessoa preenche alguns critérios da síndrome de dependência para uma substância ou para um comportamento. Só que esta dependência, ela gera em todo o seu meio, todo o seu entorno de vida, alterações. Por isso esse termo adição, mas um adito ele é um dependente. Os aditos químicos, como é que a gente poderia, digamos assim, classificar? Tá, isso é importante que tu falasse, né? Adito químico, isso também é uma visão hoje que a gente entende como algo mais complexo. Ser um adito, né, tanto faz comportamento como substâncias químicas, eles geram alterações na química cerebral, na neurotransmissão. Lá dentro do cérebro da gente é um monte de substâncias que precisam estar equilibradas e quando a pessoa usa a substância ou tem um determinado comportamento que ativa determinadas áreas, então uma área bem central no cérebro que se chama a área da recompensa, onde ativa o circuito de recompensa. Então, qualquer comportamento ou substância que eu use, que bata nessa areazinha e que comece a dar prazer e que eu goste, normalmente, pela repetição, eu vou me tornando dependente. Só que tem outras coisas que englobam isso, né? Então, mais adicionado, digamos, a esse fator neurotransmissão, né, neuroquímico, eu tenho também outras coisas que interferem e geram essa adição. Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em jogo compulsivo, ela também é considerada um adito químico? Sim, ela é considerada um adito, ou seja, ela é dependente de um comportamento. Por quê? Porque ela apresenta sinais e sintomas que, se somando, geram a síndrome, né, de dependência. E no caso, quando a pessoa passa sem jogar ou diminui o tempo de jogo ou a impossibilidade de jogo, por exemplo, ela tem uma abstinência do jogo também muito parecida com as de substâncias, né? Então ela também tem privação, ela também tem a compulsão, a vontade de jogar. Às vezes ela perde tempo, né, no trabalho, tudo arquitetando como é que vai fazer para conseguir jogar, como é que vai conseguir dinheiro, né? Então a vida da pessoa vai empobrecendo e ficando muito só vinculada àquele comportamento. Então eu passo a sentir prazer só quando eu estou jogando, o resto vai perdendo sentido na vida. Eu começo a ter problemas legais, problemas sociais, problemas familiares decorrentes daquele comportamento, no caso das substâncias também. Então são vários critérios que a pessoa preenche e que dão essa síndrome e, no caso, os comportamentos também ativam esta mesma área. Nós sabemos que o jogo eletrônico é um dos mercados que mais está crescendo no momento. Esse tipo de jogo também é um tipo de jogo nocivo à saúde? Quando é que a gente pode dizer que pode fazer mal uma pessoa estar jogando no computador? Olha, o jogo eletrônico, ele é o jogo do momento, né? Mas ele não perde em nada para aquela coisa assim. Tu também moraste na fronteira. Lá a gente cresceu muito vendo isso. Pessoas que jogavam cartas ou jogavam cassinos e tudo. Hoje o jogo da moda é o eletrônico, que é a gurizada, as crianças,
os adolescentes aprendem muito rápido e com fluência isso. O mais velho, eles entram pelo poker, por isso, por aquilo, né? E começam a ficar aditos. O que chama a atenção para a gente, ou para a família, ou para alguém em torno, ou começa a chamar a atenção no trabalho, para amigos? Se chama a atenção o jeito que a pessoa está envolvida com aquele jogo, ou o adolescente ou a criança, é sinal que algo está acontecendo. Então tem que prestar muita atenção, porque provavelmente já está pintando problema. Por exemplo, quais são os sinais de um comportamento preocupante? Por exemplo, é aquele adolescente, ou aquela criança, ou aquela pessoa mais velha também, que fica muito tempo no seu computador, que fica muito preocupado com o jogo, que está sempre preocupado em comprar ou ter um upgrade no seu jogo. É aquela pessoa que deixa de fazer outras coisas, outros compromissos para jogar. Ou é aquela pessoa que fica muito tempo fechado, envolvido com isso. Aí tem os casos mais graves, que aí, claro, fica mais visível, que são aquelas pessoas que às vezes deixam de comer para ficar jogando, ou deixam de fazer suas necessidades no banheiro, começam a botar uma latinha do lado para não sair dali da frente do jogo. Então aí é nível de gravidade. Mas se chamou a atenção, é prevenção. Ficou muito tempo, chamou a atenção, ou a família já começou a achar estranho, presta atenção que está pintando problema. Entendi. Com relação ao álcool. O álcool a gente sabe que é uma droga lícita e que ele circula em todos os meios, né? Em todas as reuniões sociais, praticamente todas, né? Vai ter a presença do álcool. Eu vou te corrigir um pouquinho, porque assim, tu disseste que droga é uma substância lícita. Isso não é verdade. Álcool, ele é uma substância lícita para maiores de 18 anos. Para menores de 18 anos, ele é uma substância ilícita, tal como o tabaco. Verdade. Aí, se a gente pensar, agora também está na moda os vapes, que é ilícito para sempre, para qualquer pessoa. Então, isso eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Vape é ilícito para novo, para velho, para médio, não tem idade. No nosso país é Vamos traduzir o que é vape? Vape é aquele cigarrinho eletrônico, que alguns são só uma ponteirinha, outros são muito parecidos com pendrives, né? Então aquilo ali, alguns largam fumaça, outros não largam, aquilo ali não é legal no nosso país e é ilegal em vários países do mundo. Né? Então tem uma cultura que parece que ele seria melhor do que o cigarro, muita gente usou ele para deixar o cigarro, mas os dois são problemáticos, os dois dão adição e os dois causam problemas diferentes, mas causam. Então é só para lembrar, e eles são ilícitos no país, muito mais ilícitos para os adolescentes ou para as crianças. Como lidar com essa situação? Não, mas desculpa, eu não te respondi a pergunta do álcool. Né? Que nós estávamos falando do álcool e eu cortei para falar da ilicitude do álcool para menores de 18 anos. Bom, o álcool ele é um grande problema para nós. Com certeza ele é a pior droga que nós temos. É uma das drogas mais difíceis de tratar. Porque tu pensa bem, se eu tenho ou o jogo ou determinados comportamentos, eu sou adita a drogas, eu sou adita a cocaína, eu sou adita a alguma coisa assim, eu posso tirar da vida e isso não está circulando aonde eu for. Já o álcool ele é problemático porque ele está em todos os contextos e ele tem crenças associadas. Então, nós temos as crenças de adição ao álcool que são todo mundo bebe, né? Tem as crenças de que em qualquer lugar tu tem que beber, para fazer festa tem que beber, né? Não existe todo mundo. O brinde com champanhe. O brinde, né? Agora nós temos as confrarias da espumante, né? Então o mundo da bebida ele descobre como difundir o seu uso. Então, isso aumenta muito o nosso risco de dependência, porque as pessoas se expõem mais. Nós tivemos um aumento importante na adição ao álcool, né? O número de dependentes de álcool aumentou muito com a pandemia, porque muitas pessoas passaram a trabalhar em casa e pessoas que bebiam esporadicamente ou aos finais de semana começaram a ter acesso ao álcool já em casa, porque não tinham o que fazer e aí começavam, né, estavam em casa ou estavam sem mobilidade fora, aí podiam beber mais e foram se expondo mais ao álcool, mais vezes por semana, mais vezes por dia e aumentou muito a taxa de aditos.
O interessante é que não aumentou as pessoas que bebem, então a média ficou igual. Então quem não bebia não começou a beber, mas as pessoas que bebiam pouco ou bebiam socialmente, como se chama, ou raramente, começaram a aumentar a sua exposição e mais gente ficou dependente de álcool. Então o álcool é de alto risco, né? E a maioria das outras drogas, as pessoas começam a ter exposição através do álcool. Por quê? Porque uma pessoa bebe, diminui o juízo crítico e aí ela fica mais vulnerável para acessar outras substâncias. Então, se eu tomei tontinho, tu me oferece alguma coisa, fica mais fácil eu aceitar. Sim. Né? Isso para tudo. Né? Tudo fica com menos crítica e a pessoa se vulnerabiliza porque aí pega o carro e dirige alcoolizada, aí a pessoa termina tendo relações sexuais com quem não queria, ou esquece de usar uma proteção, e aí vai, né? Sai do bar sem pagar, se expõe a situações legais mais frequentemente, e aí a vida vai ficando mais complicada. Com relação aos adolescentes, doutora Carla, qual é a maior preocupação com relação a eles se expõem às drogas? O álcool ainda também é o principal veículo? Nós temos uma preocupação importante com adolescentes, porque é o adolescente que tem uma característica de personalidade, não está ainda com a personalidade totalmente formada, mas ele tem a característica de andar em grupos, de dar muita importância para o grupo, né, porque pensa o grupo, eles são bastante influenciáveis e é uma época da vida em que a gente é muito curioso, a gente tem esse jeitinho de procurar encrenca, né, faz parte da adolescência. O que acontece com isso? As drogas muitas vezes são usadas pelo adolescente para se relacionar, para lidar, para facilitar na cabeça deles pertencer a um grupo ou ficar menos preocupado, menos ansioso, ou chegar mais nas guriazinhas, ficar mais fácil de chegar, né, de poder enfrentar o ambiente. Então, em todo esse momento circulam as drogas. O pior de tudo é que a maior parte das drogas, o acesso às substâncias, sim, é feito pelas substâncias lícitas, álcool, tabaco e comprimidinhos. Aqueles comprimidinhos para descansar, para dormir, para relaxar, para não ficar na prova ansioso. E o pior de tudo é que a maioria disso começa e tem o primeiro, né, relacionamento com a substância dentro da própria casa. A maior parte dos adolescentes tem experiência com as drogas dentro de casa, que são essas drogas que são lícitas, né, teoricamente para maiores de idade: álcool, nicotina e comprimidinhos, benzodiazepínicos, os calmantes. E a partir daí, isso facilita com que eles fiquem menos receosos de se fazer esse uso fora de casa. Então experimentam e coisa, testam e começam a testar mais coisas fora. Bem, mas assim, os pais me parece que não têm tanto receio com relação às drogas lícitas. O que é mais temerário para os pais com relação às drogas? Meu filho se envolveu. Quando o pai se preocupa, ele se preocupa porque o filho está envolvido com que tipo de droga? Eu acho que no passado, né, provavelmente quando nós éramos adolescentes, nossos pais se preocupavam mais, digamos, com maconha do que com outras coisas. Infelizmente hoje, a preocupação dos pais começa só quando for cocaína. Antes disso, parece que diminuiu muito a percepção de risco. Na realidade, os pais devem se preocupar bem antes disso. Os pais devem se preocupar com o álcool, com a nicotina, com comprimidos e com outras misturas que os adolescentes fazem. Por quê? Porque na tendência das pessoas quando um pai ou uma mãe não tem a percepção do risco, ela não transmite para sua prole, né, para os seus filhos, para o seu entorno, esta percepção do risco. Então, sim, os melhores agentes para a prevenção de substâncias são os pais e a escola, né? Nós mesmos profissionais, a gente não é um bom agente de prevenção, porque é muito mais fácil para um adolescente receber essa informação dentro de casa ou na sua escola, né? Ali que eles vão aprender a lidar. Por quê? Nós temos o adolescente, além de toda essa parte que é natural da adolescência, né, do enfrentamento do mundo, nós temos um cérebro que ainda é imaturo.
O cérebro, ele termina ou ele fica razoavelmente pronto aos 21 anos. Então, antes disso, a experiência que as pessoas têm com substâncias ou com comportamentos, ela pega um cérebro mais frágil, mais vulnerável. Infelizmente, a idade de início de substâncias, mesmo as lícitas, está diminuindo muito. Né? No passado, nós tínhamos uma experimentação que começava com 13, 14, né? Das drogas ilícitas era 17, né? 15, 16, 17 anos. Hoje nós temos uma experimentação de álcool que está em torno de 11, 12 anos de idade. Então está muito mais grave porque tu pega crianças, um cérebro muito pouco formado, a parte biológica em si um pouco formada, ainda não está completa, a parte da sexualidade, todos os nossos órgãos ainda não estão bem prontos, nós somos mais imaturos, e aí a gente expõe crianças e adolescentes a isso. Então a probabilidade de essas pessoas terem problemas com mais precocidade é muito maior. Então nossos pais têm que estar muito atentos. Eles são a melhor prevenção. A informação dentro de casa, uma informação embasada, uma informação com crítica, uma informação carinhosa, ela vai ser muito melhor escutada. É um momento que nós temos melhor de prevenção. A função dos pais é uma função muito difícil, porque o pai ele tem que ser pai, não ser amigo. Né? O pai ele tem que dar essa orientação e eu vou informar. A gurizada não gosta quando eu digo isso, mas a função dos pais é atrapalhar. É atrapalhar. A gente tem que atrapalhar que o adolescente experimente. O acesso. Quanto mais tarde eles experimentarem, se conseguirem experimentar com 21, 23 anos, eu tenho um cérebro formado, eu tenho um corpo mais formado e eu já tenho normalmente um adulto jovem encaminhado, próximo de uma profissão e tudo isso. Então, quanto mais a gente arrastar isso, funciona para drogas, isso funciona para sexo, isso funciona para várias coisas. Nós vamos ter uma pessoa que vai fazer alguma experimentação, mas ao menos tem mais juízo crítico, tem uma cabeça mais formada, já tem com valores mais formados, já compõe seus valores pessoais e está mais estabilizado socialmente. Então a função nossa é atrapalhar essa experimentação. Vamos atrapalhar. Doutora, o crack, conta pra gente qual é o X do crack, o que ele gera no adolescente, na pessoa adulta, como é que se faz para tirar uma pessoa do crack? É possível? Olha só, o crack ele é tido como uma droga muito terrível e tudo. Bom, mas de novo, ninguém chega no crack sem antes passar pelo que a gente chama a história do desenvolvimento em drogas. Então normalmente começa no álcool, tabaco, aí passa para maconha, aí vai experimentando outras drogas, êxtase, e aí vai indo até que experimenta cocaína. Quando experimenta a cocaína, os homens experimentam drogas mais cedo que as mulheres. No entanto, nós mulheres, além de sermos um pouco privilegiadas biologicamente para as drogas, nós temos um grande problema. A gente começa mais tarde, mas a gente vai mais a fundo. Então a gente tende a usar drogas com mais intensidade, mais rapidamente. Então a gente mais rapidamente tem problemas. Então todos, tanto homens quanto mulheres, quando chegam na cocaína, aí tem um risco maior de experimentação, que vai depender de valor, vai depender de acesso, de tudo. Então, por exemplo, eu uso uma cocaína aspirada, mas aí eu chego lá no meu traficante e aí não tem cocaína aspirada e me oferecem a cocaína em pedra, que é o crack. Então, o que acontece? Qual é a diferença? Ele é muito pior que a cocaína? Não é que ele seja pior, é que ele tem um efeito mais rápido, mais curto e dura menos. Então eu vou querer, se eu fico dependente de cocaína, eu já chego no crack normalmente dependente de cocaína, eu vou querer mais intensamente aquela sensação. Como dura menos, eu quero mais. E aí é por isso que dá aquela sensação mais rápida de adição. Não é, a pessoa já está adicta a isso.
Então, o que acontece? Tem como tirar? É como qualquer outra droga. São múltiplos fatores que causam isso e múltiplos fatores que necessitam, que a gente precisa agir para auxiliar uma pessoa. Sim, tem pessoas que conseguem largar, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos poucos lugares para tratamento, né? É bastante difícil isso para qualquer das drogas. Mas a gente tem que pensar, o crack no todo das drogas, ele ainda é minoria perto das outras drogas. Então nós temos muito mais gente dependente de álcool, de cigarros, né, tabaco, de maconha do que a gente tem de cocaína e do que a gente tem de crack. Então dá para se fazer um trabalho, sim. O problema é que o crack, como a pessoa tem mais tempo de uso e ela viveu mais esta vida do uso de substâncias, ela tem menos, né, fatores em volta que auxiliem com que saia. Ela tem mais comprometimento muitas vezes pelo tempo de uso de substâncias, comprometimento cerebral, tem menos suporte social e a gente tem poucas estratégias terapêuticas disponíveis para a população hoje. Então tem tudo isso, sair tem como sair. E tem uma frase que eu gosto muito que é: quem mais consegue é quem mais tenta. A gente tem que tentar, até quem mais tenta vai conseguir. E uma coisa que a gente tem que pensar é, os grupos de autoajuda ajudam muito nisso, eles são gratuitos, tem em tudo que é local. Agora eles cresceram muito, enormemente na pandemia, porque começaram a ocorrer online, então a pessoa tem acesso online, então não tem perigo de ser conhecido de nada, e é uma oportunidade, uma chance de auxílio sem custos, né? Então isso é mundial. Maravilha! Mas por falar em auxiliar, a Vila Janus é um desses locais de auxílio ao dependente químico? A Vila Janus é uma ideia que a gente desenvolveu há muitos anos e é um sonho de todos nós. Nós somos 5 especialistas em que a gente estuda e trabalha nisso há muitos anos, uns bem mais do que outros, né? Porque tem os colegas bem mais velhos do que eu na área, né? E o que a gente mais queria? Experientes, então. Mais experiência, essa é a melhor palavra. E o que a gente queria? A gente queria desenvolver um tratamento bastante personalizado. E digamos que a Vila Janus ela nos auxilia a desenvolver um conceito terapêutico e que depois a gente quer que pessoas repliquem isso, né, do seu jeito, nos seus locais e tudo. Ele é um conceito de um auxílio constante, então nós temos muito mais profissionais trabalhando do que a gente tem de pacientes, né, nessa comunidade terapêutica urbana. Infelizmente, assim, ela é uma unidade, ela é uma casa de muito recurso, muito agradável e tudo, e ela tem um custo muito elevado, né? Mas é para a gente conseguir também demonstrar essa ideia e a gente quer ver se com isso a gente cria, né, um conceito de tratamento mais personalizado. E por quê? Porque muita gente acha que o dependente químico é sem vergonha, né? As pessoas que têm adições fazem isso porque querem. Não, elas entram num sistema que elas não conhecem, elas não têm informação muito precocemente na vida, são muito despreparados e aí elas ficam aditas. E aí as pessoas pensam, não, se quiser para, é só parar, é só não usar, é só não fazer. Não é tão fácil, porque isso envolve muito, claro, as vontades, os hábitos e muito a parte cerebral. Então, no cérebro a gente não manda, a gente manda na nossa mente, a gente até pode mandar um pouco no nosso comportamento, mas na parte cerebral a gente precisa ter a desintoxicação. Tem gente que precisa muito tempo até readquirir o controle do seu cérebro. Então isso é o importante a gente pensar, dar um bom tratamento personalizado, porque querendo ou não, a droga ela entra na vida da pessoa, mas cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história. E nós precisamos ver a pessoa como um indivíduo único. E vamos ver, para cada um a gente trata de uma maneira. Uns têm acesso a isso, outros não têm. Uns precisam daquele tipo de tratamento, uns precisam desenvolver mais a sua área social, uns vão precisar auxílio, né, para voltar a viver, voltar ou reaprender a viver.
Então esse é o nosso conceito, assim, nós temos muito conforto, nós temos muita excelência técnica e muita descrição. Esse é o nosso tripé, mas o básico disso é poder desenvolver um conceito terapêutico muito dedicado aos aditos e sem um preconceito de achar que eles conseguem parar quando querem. Não, a gente já sabe que eles não conseguem. Muitos querem, tentam e não conseguem, né? Então a gente precisa ter esse auxílio. Nós sabemos que a Vila Janus é um local de extraordinária excelência, né? E até por isso é difícil conseguir uma vaga, né, doutora? Como é que a gente faz quando a gente percebe que um familiar está precisando desse auxílio, entra em contato diretamente com o profissional, com a Vila Janus? Como é que pode chegar até vocês? Para chegar até a gente, pode ligar direto, pode fazer contato via as nossas redes, nossos sites, via Insta, via Face, né? Às vezes tem fila de espera para poder... É uma unidade muito pequena, nós temos no máximo agora com a pandemia 6 vagas para residência e nós temos pacientes que ficam bastante tempo, né? No entanto, o que eu quero dizer é assim, isso é na Vila Janus. Mas se você tiver com problema em casa, se tiver alguém precisando, procure auxílio, procure o que for possível. Procure os grupos, ligue para os profissionais ou na rede pública nós temos atendimentos CAPS e chegando via UBS, né, via central de atendimento, pede, né, diz o que está acontecendo e procura esse recurso. Mas assim, o importante é fazer alguma coisa, é procurar ajuda, né? Se pode com a gente. Para a gente encerrar, o que levou a doutora Carla Bica a entrar neste ramo da medicina? Olha, eu acho que eu entrei na medicina já para fazer psiquiatria. Isso era a vontade que eu tinha desde o início. E dentro da psiquiatria, claro, eu acho que várias situações de vida vão levando a gente a chegar nisso, né? Eu cresci no interior, eu sou filha de um bolicheiro, né? E eu sempre me perturbou muito aquelas pessoas bebendo e o descontrole. Sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Depois, na faculdade, eu tive acesso a trabalhar num hospital psiquiátrico, em que também a unidade de dependência química, na época eram mais alcoolistas, ela me atraía bastante, porque, diferente dos outros, são pessoas que estão ali, são pessoas que são muito críticas, são pessoas que contribuem, que instigam e que nos ajudam a pensar e estar num constante aprendizado, buscando respostas. Então, acho que foi um pouco disso, né, que me ajudou. E também hoje é uma área que eu gosto muito, eu trabalho com os transtornos aditivos em geral e que acho que a atração é o comportamento, o reflexo do comportamento na sociedade que mantém esse interesse por essa área. Eu conversei aqui com a doutora Carla Bica, especialista em transtornos aditivos. Se você gostou desse conteúdo, acione o sininho e inscreva-se no nosso canal, porque afinal de contas, a sua saúde merece.